Oi, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Nessa oportunidade, nós iremos fazer aqui uma sinopse da biografia de um grande homem de Deus, um herói da fé, célebre ganhador de almas, Dwight Lyman Moore. Nasceu em 1837 e faleceu em 1899. De uma família pobre, de uma família humilde. O seu pai morreu muito novo, ele era alcoólatra, e a responsabilidade ficou para sua mãe criar aqueles 9 filhos, sendo ele o 6º. Mas ela criou esses filhos educando na leitura da palavra de Deus. Educou seus filhos na oração e na frequência dos cultos. Quando ele completou 17 anos de idade, ele foi para a cidade de Boston, trabalhar na sapataria do seu tio. Pelo hábito que ele já tinha de frequentar as igrejas, ele participava dos cultos, mas a sua alma ainda não era salva. Precisou Deus tocar no coração de um professor da escola bíblica, chamado Eduardo Kibal, que foi até a loja onde ele trabalhava e encontrou no fundo da loja, assentado. E ali aproveitou a oportunidade e trouxe a palavra de salvação para ele e fez o apelo. E ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Nunca mais a vida daquele jovem foi a mesma, pois ele se encheu do Espírito de Deus. Aquele jovem, ele revolucionou a América no século XIX. Cheio de zelo, cheio do Espírito Santo. E já no início da sua biografia, algo que nos chama muita atenção na sua história é quando ele passa a frequentar uma escola bíblica. Ao chegar na escola bíblica dominical, ele percebe que ali haviam 12 professores para 16 alunos. Ele ficou inconformado com aquilo. Tanto que no domingo seguinte, ele aparece com 18 jovens da rua, todos sedentos pela palavra. E isso traz admiração para todos os irmãos ali, para toda a liderança da igreja. E ele dá continuidade a esse trabalho. Ele só não levava pessoas para assistirem às escolas bíblicas, como também levavam pessoas para assistir os cultos à noite. Porque era costume naquela época alugar os primeiros bancos da igreja. E ele, com o dinheiro que ele ganhava na sapataria, ele alugava os primeiros bancos para colocarem pessoas ali que ele levava para assistir o culto. Ele fez uma revolução nessa igreja. Chamou a atenção de todos. Ele chegou a colocar na escola bíblica dominical 600 alunos e dividiram em 80 classes. Até o final do ano, ele chegou a levar 1.000 pessoas, até 1.500 pessoas para a escola bíblica dominical. Então nós já aprendemos aí com a vida deste homem de Deus a importância do evangelismo, a importância de uma vida missionária. Ele não queria ser o destaque, apenas o seu coração ardia de sede, de trazer vidas para ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes
Nós queremos logo, né, já ser o professor da escola bíblica, já queremos ser o pregador, já queremos ser o destaque da igreja. Tudo acontece no seu tempo. Primeiro nós temos que nos preocupar com a nossa primeira missão, que é pregar o Evangelho, é trazer vidas para o Evangelho. Eu chamo isso de planta rasteira. É um trabalho anônimo, que ninguém vê. E nós não precisamos nos mostrar. Nós precisamos apenas estarmos disponíveis para o Senhor, para conduzir essas pessoas para a igreja, para ouvirem a palavra do Senhor. Em relação a crescimento ministerial, isso vai acontecer como aconteceu na vida desse jovem, chamado Muri. Como ele se tornou destaque, aconteceu um evento, né? Um evento da escola bíblica dominical, uma convenção, e ele foi chamado, e quem liderava ali aquele evento chamou a atenção dele duramente, porque ele não era instruído para falar em público. Ele humildemente, ele agradeceu aquele líder por ter falado dessas falhas dele e pediu oração para que Deus completasse a obra na sua vida. Ele não era uma pessoa instruída. Ele não era. Ele não tinha, até naquele momento, a capacidade, né, de liderança, de tomar frente, né? Mas ele trabalhava de uma maneira tão intensa que ele fez tudo funcionar e incentivou toda aquela igreja a trabalhar junto com ele, fazendo com que a obra crescesse. Essa é a chamada deste brilhante homem. Ele fez uma viagem para a Europa, né? E foi à Inglaterra. Ele lia muito sobre as literaturas de Spurgeon e de George Miller. E lá ele teve a oportunidade de ouvir um sermão de Spurgeon, também um herói da fé. E ele percebeu, após aquele sermão, que a obra que Spurgeon fazia não era dele mesmo, mas era Deus que fazia por intermédio do homem de Deus. E ele se inspirou também muito em George Miller, outro herói da fé. Mas o que chamou atenção mesmo na vida de Muri foi um pregador chamado Henrique Varley. No seu sermão ele falou uma frase, que essa frase impactou o coração de Muri. E ele passou a meditar naquela frase, porque foi o Espírito Santo que falou diretamente para o seu coração. A frase foi esta: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue inteiramente a Ele. Quando ele ouviu essa palavra, ele passou a se alimentar dela. Então ele chegou à conclusão que Deus não está atrás de um homem rico, Deus não está atrás de um homem poderoso, de um grande homem, de um homem sábio, de um homem intelectual. Deus está atrás apenas de um homem que quer entregar sua vida completamente a Deus. E assim ele fez.
Então ele passou a orar desta forma: eu quero ser este homem. E ele conseguiu ser este homem, porque ele dedicou totalmente a sua vida a Deus. Ele entregou sua alma a Deus. É isso que precisamos fazer. Que muitas vezes nós se achamos incapazes. Porque Deus, ele não está atrás de homens capacitados, mulheres capacitadas. Deus não está atrás de homens prontos, não. Deus está atrás de homens para Deus capacitar. Porque a Bíblia diz que Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Então você que está me ouvindo, que se acha incapaz, não pense dessa forma. O que Deus quer de você é a sua inteireza de coração. Porque a Bíblia diz que Deus ama aqueles que são íntegros a Ele, aqueles que verdadeiramente se entregam por completo. Então a obra será grande na tua vida. E a vida dele foi um ministério muito grande. Muitas vidas. Ele passou a pregar em toda a Europa. E foi um verdadeiro avivamento. Aquele homem, ele ganhou mais de 500 mil almas para Cristo. Porque ele se dedicou totalmente ao Senhor. A história conta que ele, em Chicago, fez uma campanha para construir um grande prédio que cabia 3.000 pessoas. Aconteceu um incêndio que queimou tudo. Mas ele não desistiu, porque ele era um homem perseverante e confiava em Deus. Mesmo sem recurso, ele não era um homem rico, ele era um homem pobre. A comunidade era todos pobres, mas a campanha que ele fez, eles conseguiram reconstruir aquele templo antes que os escombros esfriassem. Ele se levantou em oração diariamente. Ele se reclusava num local debaixo de uma escada, sozinho. Ele orava a Deus 1 hora por dia, pedindo a misericórdia de Deus e que Deus abrisse as portas. E Deus abriu uma grande porta para o Evangelho ali em Chicago. Então, tudo o que aquele homem ele se envolvia, Deus abençoava tremendamente. Por quê? Porque Moure pregou pelo mundo inteiro e levou multidões para um grande avivamento. Como eu falei, ganhando cerca de 500 mil almas para Cristo. Ele não tinha instrução, mas ele fundou 3 escolas. Ele fundou 3 escolas em Chicago. O Instituto Bíblico em Chicago tinha 38 prédios, com 16 mil alunos, vejam só. Ele construiu outra escola chamada Northfield, 490 alunos. E outra escola chamada Escola Bíblica Monte Hermon, com 500 alunos. Mas para ele conseguir tudo isso, irmãos, o sucesso era a sua vida íntima com Deus. Acordava todas as 4 horas da manhã e meditava na palavra do Senhor. Ele gostava de meditar na palavra antes que as pessoas acordassem. E ali ele se consagrava a Deus. Ele entregava a sua vida ao Senhor e orava pelas vidas a qual
ele iria pregar naqueles dias. Ele morreu no dia 16 de novembro de 1899, aos seus 62 anos de idade. Disse alguém, né, que cada grama do seu corpo, de 127 quilos, pertencia ao Senhor. Tudo o que ele tinha e o que ele era, pertencia a Deus. Como todos os heróis da fé, esse homem é um exemplo de vida para nós. Que nós possamos melhorar nossa vida diante de Deus, para que o reino de Deus venha crescer cada vez mais. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.